Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Ex-gerente da Petrobras diz que PT recebeu propina de até 200 milhões de dólares. Partido nega e afirma que só recebe doações legais declaradas à Justiça Eleitoral. E tesoureiro nacional do PT levado para depor na Polícia Federal em São Paulo. Hoje foram cumpridos 62 mandados judiciais em 26 empresas. Algumas operadoras de turismo cobram multas excessivas de clientes para remarcar as passagens. No carnaval, um costume antigo ainda faz sucesso, são as máscaras de políticos. Polícia Federal realiza nova fase da Operação Lava Jato, que investiga casos de corrupção na Petrobras. O tesoureiro do PT foi levado à sede da Polícia Federal em São Paulo para prestar depoimento. A nona fase da Operação Lava Jato acontece em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Cerca de 200 policiais federais cumpriram 62 mandados, entre eles 4 de prisão e 18 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada à força para prestar depoimento. Foi o caso do tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, que prestou depoimento nesta manhã na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi chamado para falar sobre doações legais ou ilegais que teria solicitado de pessoas que mantinham contratos com a Petrobras. O Vacari foi citado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e pelo goleiro Alberto Youssef, delatores do esquema, como o operador da propina cobrada pelo PT em contratos da estatal com outras empresas. Em seu depoimento, que durou cerca de 3 horas, ele teria dito que os recursos destinados ao PT eram regulares e não frutos de propina. O Vacari saiu aqui do prédio da Polícia Federal em São Paulo, acompanhado do advogado, sem falar com os jornalistas. Nesta tarde, o site do Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota dizendo que todos os questionamentos feitos pelo delegado da Polícia Federal ao tesoureiro foram respondidos sem dificuldade. Vacari Neto ressaltou ter respondido a tudo com transparência, lisura e total tranquilidade. Esta fase da operação tem como foco o pagamento de propinas na diretoria de serviços da Petrobras, que foi comandada por Renato Duque, alvo da investigação, indicado para o cargo pelo PT, e na BR Distribuidora. Segundo a Polícia Federal, 11 novos operadores que intermediavam os pagamentos feitos a agentes públicos foram identificados. Os nomes não foram revelados. Estas pessoas hoje ouvidas, nós temos suspeitas claras no sentido de que eles participam de esquemas de lavagem e de pagamento de propina. A maior parte não é tão grande quanto o Youssef, mas tem operadores importantes daí. E os indícios nos levam a crer que a atuação deles era bem semelhante à que tinha Youssef como tinha Fernando Baiano. Eles atuavam na intermediação entre o pagamento dos recursos desviados a título de propina das empreiteiras destinados a agentes públicos. A investigação contou com a colaboração de Pedro Barusco, ex-auxiliar de Renato Duque, também sob investigação, e com uma denúncia feita por uma ex-funcionária de uma das empresas envolvidas no esquema. Barusco disse aos investigadores que ele e Duque receberam propina em mais de 60 contratos da Petrobras. Barusco fez um acordo com a Justiça, no qual prometeu devolver mais de 200 milhões de reais. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-gerente de engenharia da Petrobras, Pedro Barusco, disse que o PT recebeu propinas em contratos da estatal e que o valor total ficou entre 150 e 200 milhões de dólares. É referente a mais de 60 contratos da Petrobras com grandes empresas fechados entre 2003 e 2013. O depoimento de Barusco, em delação premiada, foi dado em novembro e divulgado hoje no andamento da Operação Lava Jato. Barusco citou também que havia a participação do tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, no esquema. O ex-gerente explicou como funcionava o pagamento e a divisão da propina nos contratos. Segundo ele, o percentual cobrado variava entre 1% e 2%, dependendo da diretoria pela qual o contrato era firmado. Em todas as diretorias, segundo Barusco, o PT ficava com metade da propina. Barusco fez acordo na expectativa de reduzir sua pena, comprometendo-se a devolver cerca de 100 milhões de dólares obtidos com a corrupção.
Em nota, a assessoria de imprensa do PT diz que o partido recebe apenas doações legais, declaradas à Justiça Eleitoral. E que as novas declarações de Pedro Barusco seguem a mesma linha de outras feitas em delação premiada, com a tentativa de envolver o PT em acusações. Segundo o PT, não foram apresentadas provas ou sequer indícios de irregularidades e, portanto, as delações não merecem crédito. O partido afirma que os acusadores serão obrigados a responder na justiça pelas mentiras proferidas contra o PT. A Operação Lava Jato da Polícia Federal foi deflagrada há quase um ano. No dia 17 de março de 2014, começou a ser desmontado um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que, segundo as autoridades policiais, movimentou cerca de 10 bilhões de dólares. A Petrobras logo ocupou o centro das investigações que apontaram alguns de seus dirigentes na coordenação de um esquema de propinas envolvendo ainda políticos e executivos de empresas contratadas pela petroleira. Foram presos o doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, além de altos executivos de grandes empreiteiras do país. O escândalo também provocou a cassação do vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, que era do PT e ligado a Youssef. O doleiro e Paulo Roberto Costa já fizeram um acordo de delação premiada com a Justiça em troca de redução da pena. Paulo Roberto Costa afirmou à Justiça que o esquema de pagamento de propina na Petrobras era direcionado para atender ao PT e seus aliados, PMDB e PP. Os recursos teriam sido usados na campanha eleitoral de 2010. Os partidos negam. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, responsável pela articulação política entre o governo e o Congresso, disse hoje que a nova fase da Operação Lava Jato não cria constrangimento para o governo. Vargas afirmou que, se houver envolvimento de alguma pessoa do PT no escândalo de corrupção da Petrobras, o partido vai ter de tomar as atitudes necessárias. Sobre a CPI da Petrobras, que foi autorizada hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ministro afirmou que a recriação de novas CPIs não tem mais o mesmo protagonismo que tinha no passado e, por isso, podem ser irrelevantes na apuração das denúncias. E a Petrobras vai eleger amanhã a nova diretoria da estatal em reunião do Conselho de Administração. Segundo especialistas, o governo deve trazer para a presidência da empresa um nome que provoque um impacto positivo sobre a imagem da Petrobras após os escândalos de corrupção. O presidente da Transpetro, Sérgio Machado, entregou hoje sua carta de demissão ao Conselho da Subsidiária de Transportes da Petrobras. O pedido ocorre um dia após a presidente da Petrobras, Graça Foster, e 5 diretores da empresa renunciarem aos cargos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, você viu aí, o gerente Pedro Barusco, que já prometeu devolver 100 milhões de dólares do que ele roubou, disse que o PT levou 200 milhões, mas o PT disse que não levou nada, que isso é tudo mentira, que vai processar todo mundo. O Pepe Vargas disse que tomará as atitudes necessárias, mas eu gostaria de, num dia assim, de tanta notícia ruim e da expectativa de uma notícia que não sei se vai ser boa, que é a do novo presidente da Petrobras, destacar uma pessoa e um gesto. O tesoureiro do PT, João Vacari. O tesoureiro João Vacari entrou no lugar de Delúbio, que está na cadeia, que era o tesoureiro anterior e que foi processado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, entrou no lugar dele o João Vacari, e não é que o João Vacari era uma criança inocente. Ele presidiu a cooperativa dos bancários e até hoje eu recebo material vastíssimo sobre o que ele aprontou lá, de gente que não recebeu o seu apartamento, do apartamento de luxo que o Lula comprou por uma ninharia, etc, etc. Mas não é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu gostaria que você prestasse atenção no fato de que a Polícia Federal foi à casa do João Vacari buscá-lo para depor à força. Mano militare, como se dizia nos meus tempos de seminarista, nas minhas aulas de latim. Irmão, na base ali vamos lá, senão você vai ser preso, né? Pois bem, ele não abriu o portão para a polícia. A polícia teve que pular o muro. E eu acho esse gesto da maior importância, porque ele revela o desprezo que essa alta hierarquia do Partido dos Trabalhadores
tem pela democracia e suas instituições. A Polícia Federal, ao contrário do que Dilma diz, não é um órgão que está à disposição dela para investigar as coisas, é um órgão de Estado. Foi à casa do João Vacari buscá-lo à força e ele nem abriu o portão, porque ele não reconhece a autoridade da Polícia Federal, ele não reconhece a lei, a ordem, ele não reconhece a honestidade. Ele só reconhece o partido, o projeto socialista do governo popular. Por isso, ele não abriu a porta para os policiais, forçando-os a pularem um muro. Isso corresponde àquele gesto da mão erguida do Zé Dirceu, aquele outro do André Vargas, na vice-presidência da Câmara, recebendo Joaquim Barbosa, o relator do Mensalão, a todo esse descaso que o PT tem em relação à democracia, mesmo se beneficiando tanto dela. Bom, volto terça-feira, direto ao assunto. Até lá. Voltamos a falar sobre a nova CPI da Petrobras. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, leu em plenário na manhã de hoje o ato de criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar o esquema de corrupção na estatal. A comissão terá 26 integrantes titulares e igual número de suplentes. A CPI só deverá ser instalada após o Carnaval. E daqui a pouco mais informações sobre a nova fase da Operação Lava Jato e uma entrevista com o deputado federal do PT, Paulo Teixeira. Com o Carnaval chegando, muitos foliões saem à procura das máscaras que dispensam a fantasia e saem bem mais barato. Neste ano, os escândalos envolvendo empresas e políticos viraram tema dos adereços e as máscaras com rostos de políticos envolvidos na Operação Lava Jato e no Mensalão estão fazendo sucesso. O que explica o sucesso das máscaras de carnaval? Eu acho que é importante usar a máscara, que a gente pode pintar e bordar e ninguém sabe quem é a pessoa. Além do anonimato, será que a praticidade também conta? Uns R$3 uma mais simples. Uma máscara mais simples, porque pelo menos tem pessoas que não têm condições de comprar uma. Mais barato que uma fantasia. Uma fantasia. Também há quem considere uma volta no tempo aos carnavais de antigamente. Eu acho incrível, porque remete à história dos carnavais de Veneza e trabalha, acho que bacana com essa história da fantasia e você fica bem com qualquer roupa, né? Colocou uma máscara, funciona muito bem. Só de fantasia? Não, eu só tá com o smoking e a máscara. O Lucas vai curtir a festa de tigre. É pra gente sair no bloco de domingo. Todo mundo de tigre, então? Vai todo mundo de tigre. Opções não faltam. Tem o deputado Tiririca, o presidente americano Barack Obama e até envolvidos no escândalo do Mensalão, Marcos Valério e José Dirceu. Máscaras de políticos são sempre muito procuradas, tanto que esta loja caprichou no estoque deste ano. E as mais simples custam R$7. Agora, tem um personagem envolvido em denúncias de corrupção que virou peça rara pelo comércio popular, peça raríssima. É o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Nestor Cerveró, citado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O advogado dele ameaçou processar por danos morais uma fábrica no Rio de Janeiro que confeccionava os adereços. Resultado, a empresa decidiu suspender a produção das máscaras. E a polêmica deu muito pano para manga, viu? Nesta loja da 25 de março, por exemplo, não tem e nem vai ter. Soubemos da história, saiu na revista que não quer, vai processar. Nós respeitamos a opinião dele, não vamos trabalhar, não queremos mesmo problema com ninguém. Esta outra loja da 25 também não encomendou a máscara que tinha tudo para ser a sensação deste carnaval. Mas se tá difícil de comprar, os foliões dão um jeitinho. Pela internet já é possível imprimir o rosto de Cerveró em casa. O que mais chamou a atenção é o olho. Realmente aquilo parece que ele está com uma máscara, né, cara? Que não é possível. É muito estranho. Seria uma fantasia ideal. Ia bombar no carnaval. Mais um grupo de fiscais da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo foi indiciado pelo Ministério Público Estadual por crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro.
7 servidores já identificados montaram um esquema para liberação ilegal de imóveis na cidade, operando antes e paralelamente à máfia do Imposto sobre Serviços, o ISS, descoberta em 2013. O mais antigo dos acusados é funcionário público há 35 anos. As investigações apontam que essas pessoas foram corretoras de algumas empresas durante a vigência do esquema da máfia do ISS. Mas antes disso, parte dos investigados já cobraria propina de incorporadoras no momento em que os imóveis seriam liberados ou por meio de outros esquemas. Os servidores atuam na fiscalização do IPTU e do ITBI. Bandido com fuzil impede policiais de saírem da base da PM e evitarem assalto a posto de gasolina na zona sul de São Paulo. Com 10 homens, chegou em 2 carros e rapidamente anunciou o assalto ao posto de gasolina, na rua Sena Madureira, na Vila Mariana. Eles renderam 4 funcionários e um cliente. Outra parte do grupo foi direto para a loja de conveniência, onde havia 2 caixas eletrônicos. Eles usaram dinamite para explodir os terminais. O posto fica a menos de 500 metros de uma base da PM, mas os policiais não puderam evitar o roubo, porque um criminoso com fuzil impediu que eles saíssem do local. O aumento de casos de dengue em São Paulo no último mês pode estar relacionado, além da infestação do mosquito Aedes aegypti, com o armazenamento incorreto de água provocado pelo medo da crise hídrica no estado. Algumas prefeituras estão usando a tecnologia dos drones para inspecionar áreas de proliferação do mosquito que são de difícil acesso para os agentes da saúde. Na loja de utilidades, um artigo ganhou lugar de destaque. São os baldes que servem de reservatório de água. O medo de um racionamento provocou uma corrida em busca do produto. Da máquina da chuva eu já estou guardando, mas eu preciso levar uns baldes para guardar já para beber, né? Porque do jeito que estão as coisas, a tendência é piorar. O gerente da loja diz que as vendas cresceram bem acima do esperado. Geralmente a gente não está nem conseguindo descer os baldes do caminhão. O cliente já vai direto no caminhão pegando esses baldes, em média 4.000 a 5.000 baldes por dia. Mas esse estoque caseiro de água pode estar trazendo mais um problema para a cidade. A prefeitura acredita que o armazenamento incorreto do produto está contribuindo para aumentar o número de casos de dengue aqui na capital. Só em janeiro, o número de casos chegou a 840, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. E a prefeitura trabalha com uma possibilidade de explosão da doença por causa da crise da água. O número de infectados poderia chegar a 90.000 até o fim do ano. Para tentar evitar uma epidemia, algumas cidades de São Paulo estão recorrendo à tecnologia no combate à dengue. Santos, no litoral, e Limeira, no interior, alugaram drones, veículos aéreos não tripulados, para localizar áreas de proliferação do mosquito transmissor da doença. Os equipamentos conseguem mapear pontos que dificilmente os agentes de saúde teriam acesso ou demorariam meses para descobrir. Com as imagens em mãos, a administração municipal consegue pressionar, sob pena de multa, os donos dos imóveis, que muitas vezes negam o acesso aos agentes. Na hora de armazenar a água, é necessário ter alguns cuidados. O objetivo, por exemplo, do armazenamento de água de chuva, ela precisa ser muito claro que é para lavar o quintal, ou molhar as plantas, até mesmo um despejo sanitário. Então, vai jogar como se fosse descarga sanitária. Isso pode ser utilizado. Mas, mesmo assim, o armazenamento ele tem que ser muito cuidadoso. Então, o recipiente tem que ser limpo, o recipiente tem que ser coberto. Todo recipiente que armazena água, ele tem que ser fechado. Samanta comprou 2 galões. Um capta a água da chuva, o outro da máquina de lavar. Os reservatórios estão devidamente fechados. Nós sempre tivemos essa preocupação, porque aqui na região também está tendo surto de dengue, né? Então a gente deixa os vasinhos sem pratinho embaixo, né? E com o armazenamento também. Fechando direito. Da água também, tudo lá em cima, tudo limpinho, tampado.
Direito do consumidor. Algumas empresas operadoras de turismo cobram multas excessivas de clientes que precisam remarcar a data de viagem. Pois é, a prática considerada corriqueira entre as companhias do setor pode ser contestada na justiça, segundo especialistas. Guinter e a mulher pretendiam passar o Natal em alto mar. O cruzeiro de uma semana os levaria a Buenos Aires. Mas 3 dias antes da viagem, ele avisou a operadora de turismo que não poderia embarcar por causa de um problema de saúde. Enviou cópias dos exames e o atestado médico para comprovar que estava internado na UTI e sem previsão de alta. A operadora respondeu que não poderia remarcar a viagem, nem devolver o dinheiro. Não era possível, porque a companhia de navegação havia considerado uma multa integral pelo valor do cruzeiro, o que não dá direito a nem remarcar o cruzeiro, nem a devolver o valor. Mas o senhor pode, através do seguro que o senhor fez, buscar um ressarcimento desse valor. Talvez até possa. Mas isso é um outro departamento. É um seguro que eu fiz de viagem, se é que ele poderia cobrir isso. O consumidor contratou com a companhia. É a companhia que tem que fazer a devolução. Se ela vai se ressarcir depois com outra empresa, é problema dela. O consumidor não tem nada a ver com isso. O especialista em direito do consumidor explica que são abusivas as cláusulas de qualquer contrato que estipulem multa de 100%. A lei garante ao consumidor o direito de cancelar a passagem. E, nesse caso, o Código Civil estipula uma multa de 5% do valor que foi pago, desde que a empresa tenha tempo para revender o bilhete. Outro problema são as taxas de valor elevado cobradas de quem precisa mudar a data da viagem. No caso da tarifa promocional, a taxa de remarcação deve incidir sobre o valor que foi pago e não sobre a tarifa cheia. Como as companhias também cancelam os voos e a gente às vezes perde compromissos, isso não deveria ser considerado assim na remarcação, entendeu? Então acho um pouco abusivo. Para o especialista, as empresas se aproveitam de cláusulas sem amparo na lei para intimidar o consumidor. Elas colocam essas cláusulas para inibir uma discussão, né? E para não se obrigar imediatamente a devolver o valor correto. Isso faz com que a pessoa tenha que socorrer do judiciário para buscar uma devolução razoável daquilo que pagou. Em nota, a operadora de viagens CVC informa que o cliente deve enviar a ela documento de identificação para que a seguradora proceda o pagamento da cobertura. Portanto, se exime de responsabilidade em relação ao caso. Também em nota, a MSC Cruzeiros informa que o reembolso do valor pago pelo cliente deve ser feito pela seguradora contratada pelo cliente. Já o cliente, Gunther Willy Frank, afirma que, em busca de seus direitos, entrou na justiça contra as duas empresas. O nível do sistema Cantareira ficou estável nesta quinta-feira, mas as outras 4 represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo registraram alta. Segundo o boletim da Sabesp, o Cantareira se manteve estável de ontem para hoje, com 5,2% de sua capacidade total. O sistema Alto Tietê também está com volume inalterado, 11% de sua capacidade. Os sistemas Guarapiranga, Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro registraram aumento em seu volume total. Um sistema de baixa pressão mudou o tempo em todo o estado de São Paulo, principalmente aqui na faixa leste. O sol mal apareceu e a chuva veio de forma moderada, forte e intensa em alguns pontos da região, inclusive aqui na capital e no Cantareira. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos e foram registrados 22 pontos de inundação, que provocou lentidão no trânsito. Agora à noite a situação já está praticamente normalizada. E amanhã o tempo deve continuar instável. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. As temperaturas ficam mais agradáveis nesta sexta-feira em parte do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Isso porque nessas áreas a previsão é de chuva a qualquer hora. O sistema de baixa pressão dá origem agora a um ciclone subtropical que, somado ao calor e à alta umidade do ar, espalha nuvens bem carregadas, principalmente entre o norte fluminense, Espírito Santo, centro-norte de Minas Gerais e em boa parte da região centro-oeste do país.
A máxima não passa dos 24 graus em Curitiba, 26 em Belo Horizonte, 28 graus em Brasília e chega aos 31 graus em Fortaleza e em João Pessoa, onde o sol predomina, e aos 29 graus em Porto Alegre, onde o tempo também fica firme. Aqui em São Paulo, o tempo segue instável e com muita nebulosidade. Nas regiões oeste e centro-sul, as chuvas são esperadas mais para a partir da tarde. E no leste e no norte do estado, chove a qualquer hora. A máxima será de 32 graus em Presidente Prudente, 33 em Presidente Bernardes, 29 graus na cidade de São Carlos e no litoral as temperaturas vão ficar em torno dos 28 graus nesta sexta-feira. Aqui na Grande São Paulo o dia fica fresquinho e a chuva deve se intensificar no período da tarde. Vamos ver as temperaturas? Nesta sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 26 graus. No fim de semana, volta a esquentar gradativamente. No sábado, 28 graus, ainda com chuva a qualquer hora. E no domingo, chuvas a partir da tarde e calorão de 30 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Estados Unidos e Europa aceleram os esforços para encerrar o conflito no leste da Ucrânia. O secretário de Estado americano John Kerry foi o primeiro a passar por Kiev, a capital da Ucrânia. A administração Obama estuda se deve enviar armas para ajudar as forças ucranianas a conter os separatistas apoiados pela Rússia e pressionar Moscou em direção a um acordo político. À tarde, chegaram juntos a Kiev a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande. Eles iriam apresentar ao presidente Petro Poroshenko um plano para colocar fim aos confrontos e garantir a integridade territorial da Ucrânia. Amanhã, os dois líderes vão a Moscou, onde se reúnem com o presidente Vladimir Putin. O desafio é restabelecer o acordo de paz negociado em Belarus em setembro, mas que tem sido constantemente violado, principalmente pelos separatistas e pela Rússia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Ucrânia é um país que está muito longe, mas é um país imenso lá no cantinho do leste europeu. Tem 44 milhões de habitantes. Para não deixar de falar dela, e isto por causa da guerra que está pipocando entre os aliados da Rússia e os que defendem a unidade nacional. Vamos recapitular. Uma revolta popular derrubou há um ano o presidente que era leal a Moscou. Logo em seguida, e com a ajuda militar dos russos, os rebeldes da Crimeia anexaram aquele território à Rússia. Não satisfeitos, em abril, esses mesmos rebeldes começaram a guerra civil. Queriam que um outro pedaço do país também fosse anexado pelo vizinho poderoso. Nessa guerra já morreram 5 mil pessoas. O presidente russo Vladimir Putin fornece armas e soldados aos separatistas. Os Estados Unidos enviaram até agora um pouco de equipamento militar, como binóculos que permitem enxergar à noite. Obama deve prometer agora que também enviará armas letais, como mísseis de curto alcance. Mas a novidade de hoje é diplomática, como vocês viram. Logo de manhã chegou à Ucrânia o chefe da diplomacia americana, John Kerry. Horas depois, desembarcaram o presidente francês, François Hollande, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Os três têm uma proposta de cessar-fogo e negociações para manter a unidade do que sobrou do território ucraniano. Hollande e Merkel devem conversar pessoalmente amanhã com o próprio Vladimir Putin. Mas essa história, por enquanto, não fecha. O governo da Ucrânia já se aproximou da União Europeia e pretende entrar para a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Os russos não querem saber disso. Eles trabalham com a ideia de que é preciso manter em suas fronteiras países que não sejam para eles uma ameaça militar. Enquanto isso, continuam os combates na Ucrânia. Os russos são os mais fortes e não desistiram de domesticar o vizinho, apesar das sanções internacionais que já levaram na cabeça e que aprofundam a crise econômica que os russos enfrentam. É assim que o mundo gira. Boa noite. A poupança registrou em janeiro a maior saída líquida da história. Segundo o Banco Central, as retiradas superaram os depósitos em 5 bilhões e meio de reais. Com isso, o volume total de recursos aplicados na caderneta recuou de 662 bilhões no final do ano para 660 bilhões no mês passado.
Segundo a análise de economistas, o cenário atual, com a alta da inflação e do nível de endividamento das famílias, além da baixa atratividade no rendimento da aplicação financeira, tem contribuído para a redução dos depósitos na caderneta de poupança. Produção de veículos no Brasil cai 13,7% em janeiro deste ano, na comparação com o primeiro mês do ano passado. Segundo a Anfávia, foram montados em janeiro no país 204.751 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Essa foi a menor produção da indústria automobilística desde janeiro de 2009. Na comparação entre janeiro deste ano com dezembro de 2014, a produção de veículos leve teve alta de 0,4%. Pedir comida em casa ou no trabalho já é rotina para vários paulistanos e fazer pedidos por meio de sites e aplicativos para smartphones está cada vez mais fácil. Muita gente que aderiu ao sistema não volta atrás. Delivery de comida sempre foi rotina na vida do Rafael. Só que há um ano, ele descobriu um jeito mais prático de fazer os pedidos. Pela internet, no notebook ou no celular. Para não ter que parar a reunião, pedir alguma coisa, simplesmente entra no aplicativo, faz o pedido da comida e continua na sequência no trabalho e a gente só come na hora que chegar. Nos aplicativos e sites de delivery, é possível visualizar os restaurantes que entregam na região. Alguns dão a opção de personalizar o prato e incluir solicitações. O pagamento também pode ser feito pelo cartão de crédito online, o que facilitou a vida até dos irmãos mais novos do Rafael. Então, normalmente eu peço uma comida para eles, um almoço, jantar, e pago pelo celular. Então eles vêm para casa, eles só têm o trabalho de descer, pegar a comida e comer. O aplicativo que ele usa opera em 45 países. No Brasil, a estimativa da empresa é que apenas 1% dos pedidos sejam feitos pela internet e o resto pela boa e velha ligação. Os paulistanos comprovam a estatística. Faço pedido sim, mas normalmente é por telefone. Se tiver que usar o aplicativo, você acha que vai se virar bem? Eu acho que vai funcionar muito bem. É prático, né? Recentemente, uma pesquisa realizada pela empresa revelou o perfil dos clientes de delivery da capital e os bairros onde há mais entregas. Em primeiro lugar está a Vila Mariana, na Zona Sul, onde a maioria dos pedidos, 17%, é de pizza. Em segundo, vem a Bela Vista, na região central. E as pizzas fazem mais sucesso ainda, somando 22% das entregas. Em terceiro está o bairro de Santana, na Zona Norte, onde a pizza também impera, representando 14% dos pedidos. Perdizes, na Zona Oeste, é o quarto bairro onde mais se faz pedidos para entrega de comida na capital. E ao contrário dos 3 primeiros colocados, o que mais se pede por aqui não é pizza, é lanche. Nessa hamburgueria, por exemplo, 70% dos pedidos mensais são para entrega e metade deles chegam até aqui por meio da internet. A lanchonete tem 4 aplicativos parceiros para pedidos virtuais. O gerente destaca que, além de trazer mais visibilidade para o restaurante, os aplicativos agilizam tanto o recebimento quanto a entrega dos pedidos. Você abaixando o aplicativo, você consegue já fazer um pedido, né? Não precisa estar procurando um telefone. Não tem que ligar pro lugar. Acho que isso é bom. Eu não gosto de conversar, pedir. A garantia que você vai receber, entendeu? E nunca vai dar ocupado quando você liga. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians vence na estreia da Libertadores da América e praticamente assegura a vaga na fase de grupos, né, Celso? Bela vitória. Pois é, Gabriel, belíssima vitória. O Corinthians só não estará na fase de grupos se for goleado em Manizales, na Colômbia, por 5 gols de diferença. Antes mesmo de 1 minuto de partida, o Corinthians saiu na frente do Once Caldas para construir uma goleada impiedosa. Na Arena Itaquera, Emerson, aos 30 segundos de jogo, tentou cruzar e acabou fazendo um golaço. Corinthians 1-0. Com 1 a menos em campo por conta da expulsão do atacante Paulo Guerreiro, Felipe, no segundo tempo, de cabeça, ampliou aos 9 minutos. Elias, aos 25, marcou outro golaço depois de bela jogada tramada pelo ataque do Corinthians. E Fagner, aos 33 minutos, definiu o placar. Corinthians 4, Once Caldas 0.
Ô Celso, no primeiro tempo complicado, com expulsão do Guerreiro, mas no segundo tempo o Corinthians jogou muito bem, num toque de bola muito envolvente, né? Sim, que já havia apresentado inclusive contra o Marília e que mostra o mérito do técnico Tite nesse início de preparação. É um Corinthians muito forte, claro, no futebol sempre revela surpresa, mas não acredito na possibilidade do Corinthians perder a vaga. Portanto, teremos aí um Corinthians e São Paulo na quarta-feira de cinzas pela Libertadores na Arena Corinthians. Por falar em clássico, tem alteração aí no clássico Corinthians e Palmeiras no domingo, né? A Federação Paulista de Futebol emitiu uma nota hoje dizendo que acatou a decisão do Ministério Público de ter apenas torcida do Palmeiras no jogo de domingo no Allianz Parque, clássico Palmeiras e Corinthians. E no jogo da Arena Corinthians, quando o Palmeiras for jogar lá, teremos só torcedores corintianos, o que mostra a falência realmente da segurança pública em garantir a segurança e o direito de ir e vir do torcedor. Pelo Campeonato Paulista, que a gente está falando agora, o São Paulo ontem goleou o Capivariano no estádio do Pacaembu. O destaque da partida foi o atacante Alexandre Pato, autor de 3 gols, ou melhor, de 3 dos 4 gols do tricolor. Jogando no estádio do Pacaembu, o São Paulo goleou o Capivariano por 4-2. O atacante Alexandre Pato fez 3 gols, um aos 34, outro aos 39. E o terceiro dele aos 22 minutos do segundo tempo. Allan Kardec fez o 4º gol são paulino aos 9 minutos do segundo tempo. Para o Capivariano, marcaram William Favoni e Everton Dias. São Paulo 4, Capivariano 2. Campeonato Paulista que prossegue hoje com o jogo do Palmeiras. Exatamente, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a Ponte Preta. Ainda pela segunda rodada, tivemos ontem outros 7 jogos. O Santos ficou no empate com o Mojimirim em 0-0. No ABC Paulista, o São Bernardo ganhou do 15 de Piracicaba por 2-1. Enquanto em Ribeirão Preto, o Botafogo e o Audax empataram em 1-1. Veja agora os gols dos outros jogos. Jogando em casa, o atual campeão ituano venceu a primeira no Paulistão. 1-0 sobre o Bragantino com esse golzinho solitário do atacante Misael. Em Bragança, a Lusa saiu na frente do São Bento logo aos 3 minutos de partida com esse gol contra do zagueirão Wanderson. No segundo tempo, o São Bento empatou com Éder de cabeça. A bola entrou ou não entrou? A arbitragem não teve dúvida e deu o gol, 1-1. A Lusa reassumiu a frente do placar com Diego, completando o cruzamento de Marcelinho. Mas Marcelo Cordeiro, cobrando pênalti com categoria, deixou tudo igual novamente. 2-2, placar final. No Moisés Lucarelli, Jonas cobrou falta na área, o goleiro estava adiantado e a bola acabou entrando. 1-0 Red Bull Brasil contra o Penapolense. Só que nos acréscimos do segundo tempo, o time de Penápolis chegou ao empate com Crislan cobrando pênalti no cantinho, 1-1. E em Marília, o time da casa saiu na frente do Rio Claro com Vitor Cruz, arriscando de longe. Mas o aniversariante do dia, Guaru, fez a festa do time visitante, marcou 2 vezes e decretou a virada do Rio Claro no interior paulista. Marília 1, Rio Claro 2. E por Muito hoje obrigado, só. Celso. Valeu, Gabriel. Tchau. Até amanhã. Até mais. Estela, com você? A partir desta quinta-feira, o comércio terá mais 60 dias para se adaptar às novas sacolinhas cinza e verde, que serão obrigatórias na cidade de São Paulo. As atuais sacolas plásticas vão ser proibidas. O prefeito Fernando Haddad disse que o prazo é necessário para a indústria se adaptar à nova lei. A multa para o comerciante que não oferecer a sacolinha pode variar de 500 a 2 milhões de reais. Nos próximos 2 meses, a prefeitura pretende conscientizar e orientar o consumidor e o comércio sobre a nova lei. Voltamos a falar sobre a Operação Lava Jato com a repórter Fernanda Azevedo, que está na sede da Polícia Federal em São Paulo. Fernanda? Gabriel, a Polícia Federal divulgou agora há pouco um balanço parcial dessa 9ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada hoje. A polícia apreendeu uma grande quantidade de dinheiro que ainda não foi totalmente contabilizada. Foram notas de real, dólares e também euros.
500 relógios de luxo também foram apreendidos nesta operação, além de uma farta documentação que foi apreendida tanto nos escritórios quanto nas residências dos investigados. Foram 62 mandados expedidos pela Justiça. Aqui em São Paulo foram 10 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida à força para prestar depoimento na Polícia Federal. Aqui em São Paulo, todos os mandados foram cumpridos. No Rio de Janeiro, foram 12 de busca, 8 de condução coercitiva para depoimento e 1 de prisão preventiva. 2 pessoas não foram encontradas, uma que prestaria depoimento e essa que seria presa. Em Salvador, todos os 3 mandados expedidos foram cumpridos. Em Santa Catarina, foram expedidos 26 mandados, apenas 1 não foi cumprido, justamente de prisão temporária, porque a pessoa procurada está no exterior, mas já com data para retorno ao Brasil. Todo o material apreendido pela Polícia Federal vai ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde se concentram as investigações da Operação Lava Jato. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Demissão de Graça Foster, presidente da Petrobras, além das novas denúncias de pagamentos de propinas milionárias e aquele bate-boca em acirradas disputas no Congresso, evidenciam a elevação da tensão no cenário político nacional. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico, reeleito para o 3º mandato. Paulo Teixeira já foi vereador, deputado estadual e também secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy. Deputado, obrigada por estar conosco nesse momento em que é importante uma reflexão que acontece do ponto de vista da política. Vamos começar com a demissão de Graça Foster. Para a oposição, é injustificável a insistência da presidente Dilma em manter Graça Foster na presidência e a diretoria, depois de todas as denúncias que têm aparecido e das provas do desvio de bilhões de reais, fora o prejuízo que ela própria, Graça Foster, agora finalmente, acabou por reconhecer. A minha indagação, no seu entender, por que a presidente Dilma demorou tanto? Olha, Lídia, inicialmente dizer que a presidenta Graça Foster, ela não tem responsabilidade pelo que aconteceu dentro da Petrobras. Esse é um sistema antigo dentro da Petrobras. E ela, Graça Foster, e a presidenta Dilma conseguiram retirar um tumor de dentro da Petrobras, que havia um sistema de cartel com conivência dos servidores que buscaram apoio político para permanecer e formar preços dentro da Petrobras. Então, a Graça Foster e a Dilma ajudaram a remover esse tumor. Depois, por que ela saiu agora? Primeiro que ela não tem que se pautar pelos timings da oposição. O timing político e administrativo é março. Em março, termina o mandato do Conselho da Petrobras e a presidenta Dilma, na troca do Conselho, resolveu trocar a presidenta Graça Foster. Por que eu acho que ela precisou trocar? Porque nesse rebuliço todo, o sistema de corrupção foi removido, mas também a Petrobras perdeu governabilidade interna. Então era necessário também trocar a direção, ainda que a Graça Foster não tenha qualquer responsabilidade, é uma pessoa honesta. Não há nada em relação a ela pessoalmente, não há uma acusação nesse sentido, dela. Mas, trazendo para a questão política, no seu entender, vai haver um alívio do ponto de vista da relação política, com essa mudança na direção da Petrobras, que vinha sendo cobrada não só pela oposição, dentro do seu próprio partido, os partidos da base aliada, o próprio mercado financeiro, o comportamento, havia uma cobrança nesse sentido. Agora, pode ficar mais leve para a presidente Dilma tocar esse segundo mandato dela, que já começou com uma barra muito pesada? Sem dúvida, esse fato é um fato que vem de abril do ano passado. E agora ele é resolvido.
E na medida que há uma mudança na direção da Petrobras, alivia o cenário político e o cenário econômico brasileiro. Eu acho que vamos pensar daqui para frente. Esse tema da Lava Jato vai ser um tema próprio, mas a Petrobras tem toda uma outra agenda que eu acho que se resume em tirar a Petrobras das páginas políticas e colocar a Petrobras nas páginas de economia dos jornais. Bom, agora as declarações de Marta Suplicy. O senhor trabalhou muito diretamente com Marta Suplicy, teve uma relação política muito próxima com a ex-prefeita, aquela entrevista que ela deu, que ela fez críticas duríssimas a petistas de renome, de história e ao próprio partido, aquela história de o PT, ele se revê ou acaba. O presidente Lula já havia chamado a atenção do PT de um distanciamento da população. Gilberto Carvalho já havia dito que o poder não fez bem ao PT. O PT fez bem ao poder, o poder não fez bem ao PT. No seu entender, Marta está certa? O PT precisa sim parar para refletir e mudar? São duas coisas, Maria Lídia. Em primeiro lugar, a Marta, ela reclamou de não ter atenção do PT. Ela que foi prefeita da cidade de São Paulo, foi eleita senadora, vice-presidente do Senado, ministra. Então ela conseguiu galgar todas as posições dentro do PT. Na minha opinião, ela teria coisas melhores para falar sobre essa conjuntura. Em relação ao PT, o PT realmente precisa, depois de uma vivência de 13 anos de poder, ele precisa se oxigenar. Então, Marta está certa no conteúdo das palavras? Não, o conteúdo das palavras dela, eu tenho discordância, porque ela não fala sobre isso. Ela um pouco incorpora a agenda da oposição no seu discurso. Eu tenho discordância com o que a Marta fala. Quando ela diz o PT precisa mudar, nos aspectos que ela colocou no seu artigo, eu discordo. O PT precisa mudar em outros aspectos. O PT precisa retomar suas relações com a sociedade brasileira, chamar de novo o movimento vivo e vibrante da sociedade brasileira e se renovar nesse movimento. Mas não são as reflexões que a Marta colocou no seu pronunciamento e no seu artigo que devem nos orientar. Eu acho que aquelas palavras estavam no calor do descontentamento naquele momento de saída do Ministério. Agora, deputado Paulo Teixeira, hoje, durante todo o dia, os principais portais na internet, amanhã os jornais vão estar nas suas primeiras páginas carregados com as declarações daquele ex-gerente de engenharia da Petrobras, Barusco, nunca tinha ouvido falar o nome dele, que o PT recebeu propina de 200 milhões de dólares de contratos da Petrobras. Isso é muito chocante. E ele cita nominalmente o tesoureiro do PT, o Vacari Neto. E hoje, por sinal, a Polícia Federal invadiu a casa do Vacari Neto com um mandado de busca e apreensão, uma determinação judicial. O senhor é petista histórico. O senhor falou nessa importância do PT rever o seu distanciamento da sociedade. Mas aqui entra uma outra coisa, que é lisura, que é ética. Como é que o senhor se sente com essas notícias? Olha, Maria Lídia, esse senhor, Pedro Barusco, ele devolveu aos cofres públicos 270 milhões de reais fruto de corrupção. Ele mesmo devolveu 270 milhões de reais. E a defesa de alguns deles tem uma linha que diz o seguinte: eles se corromperam por vínculos políticos. Então, o que ele precisa é provar. Ele precisa provar o que disse. Porque ali, em outubro, outro disse que a Dilma tinha envolvimento também. Isso teve repercussão eleitoral. Então, na minha opinião, nós precisamos verificar se essa não é uma estratégia de defesa. Em segundo lugar, o tesoureiro Vacari, ele foi levado para um depoimento e já está solto. Se tivesse prova, ele estaria preso. Então, nós não podemos também nos antecipar no julgamento. O que o PT precisa fazer agora? O PT precisa, em primeiro lugar, fazer uma verificação interna
dos procedimentos para fazer o seu próprio juízo. Em segundo lugar, aguardar a existência de provas, porque se tiver provas, nós não podemos ter qualquer conivência com o mal feito. Agora, nós não podemos também nos precipitar no julgamento, porque nós poderemos fazer um julgamento precipitado. Ora, se a justiça não fez, não decretou a prisão dele, nós também não temos elementos para fazê-lo. Então, eu estou propondo esse procedimento do PT, mas agora o PT não pode, de qualquer maneira, ser conivente a admitir o envolvimento de algum dos seus membros com o mal feito. Se algum dos membros do PT errar, tem que ser expulso. Isso não aconteceu com aqueles que foram condenados pelo mensalão. Eles foram afastados do partido. O senhor falou em expulsão. O Delúbio foi expulso. Foi aquele que admitiu ter participado daquele sistema de financiamento eleitoral. Ele foi expulso. O PT tem a visão que outros foram condenados sem prova. Houve uma tese, que é a tese do domínio do fato, estranha ao direito brasileiro, que acabou condenando outros, mas aquele que admitiu envolvimento foi expulso. Não só ele, um anterior tinha sido expulso também. Esse parecer que fala na possibilidade, com base jurídica, para o impeachment da presidente Dilma, assinado por Ives Gandra Martins, que é um jurista reconhecido em todo o país, preocupa ao senhor? Ele não só não preocupa, mas o que preocupa é quem está por trás desse parecer. Quem está por trás desse parecer é o advogado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No momento que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava em pior situação, o então dirigente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi contra todos os movimentos pelo impeachment dele. E agora ele, um homem dessa experiência, namora com o golpismo, com a ruptura democrática. A presidenta Dilma Rousseff é uma mulher de bem, é uma mulher honesta e que está governando corretamente o Brasil. Eu sinto dois aspectos, Maria Lídia. Um sentimento de golpismo e também um machismo diante de uma mulher que está dirigindo tão bem o nosso país. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado. Gabriel. A seguir, o Papa Francisco ordena que os bispos católicos ajudem nas investigações sobre o abuso sexual de crianças na igreja. E a reação contra o Estado Islâmico. Jordânia, Estados Unidos e Iraque fazem operação conjunta e bombardeiam centros do grupo terrorista. Papa Francisco ordena que os bispos católicos em todo o mundo colaborem com a Comissão sobre Abuso Sexual de Crianças. O Papa enviou uma carta aos bispos e chefes de instituições religiosas um dia antes da comissão, que ele criou no ano passado, realizar sua primeira reunião plena. Na carta, Francisco diz que tudo deve ser feito para livrar a igreja do flagelo do abuso sexual de menores e para abrir os caminhos da reconciliação e cura para aqueles que sofreram abusos, mesmo que isso revele novos escândalos. O Papa afirmou que não há nenhum lugar no ministério para os que abusam de menores. A Jordânia reage ao assassinato bárbaro de seu piloto e bombardeia alvos do Estado Islâmico. O governo de Amman havia prometido vingar a morte do piloto com uma ação arrasadora contra o grupo fundamentalista. A Jordânia faz parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. O Iraque divulgou imagens de ataques contra posições dos radicais. O vídeo da Força Aérea do Iraque mostra o que seriam bombardeios contra posições do Estado Islâmico nas províncias de Anbar e Samarra. O Estado Islâmico tem origem na rede Al-Qaeda. Seus militantes declararam califado islâmico em partes da Síria e do Iraque.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá.